Olá, meu nome é Francisco de Assis George Lima de Oliveira. Sou aluno do 10º semestre do curso de Direito na Universidade Estácio, na cidade de Fortaleza, estado do Ceará. E estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso na disciplina Direito Penal. Tive como orientador online o professor Ronaldo Figueiredo Brito, a quem quero aqui deixar os meus agradecimentos, como também cumprimentar a banca examinadora. O presente trabalho tem como tema a ineficácia das medidas socioeducativas aplicadas ao jovem infrator como meio de ressocialização. Venho destacar nesse trabalho que nas décadas o crescimento de atos delituosos praticados por crianças e adolescentes tem sido alarmante em nosso país. Trago também dados estatísticos demonstrando a precocidade e os níveis dos atos infracionais disposto no mundo do crime e da marginalização. Neste caso, acredito que para se combater a ida dessas crianças e adolescentes para o mundo do crime, seja através de políticas públicas com o desenvolvimento sociocultural. Além disso, mostrar conhecimentos norteados em direito penal e direito constitucional sobre o tema. Em especial também mostrar as principais divergências e reações que juristas e doutrinadores desencadearam por esse fato. Diante da problemática, a pesquisa se deu a partir da seguinte premissa: quais os benefícios e medidas socioeducativos para os jovens infratores? Essas medidas são eficazes no combate à criminalidade juvenil? A escolha do tema deu-se em decorrência da curiosidade e interesse pessoal sobre a ressocialização do jovem infrator, que mostram as falhas na legislação quando se compara a imputabilidade civil e penal, nos quais são citados no decorrer do trabalho acadêmico. Para a elaboração deste trabalho, foi necessária uma pesquisa bibliográfica com doutrinas de renomados doutrinadores, tais como Carlos Rabelo, Barroso Filho e entre outros, e também sites jurídicos trazendo informações atuais sobre o assunto, e na parte documental, legislações, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Penal Brasileiro e resoluções, fazendo assim uma abordagem descritiva, com uma breve análise crítica em relação a alguns dados estatísticos, com o objetivo de investigar as falhas na legislação vigente sobre ressocialização, visando esclarecer os motivos pelos quais tal legislação não atende a seu objetivo maior, que é a redução da criminalidade. Para promover a melhor compreensão do tema, a estrutura do presente trabalho foi dividida em 3 sessões. A primeira visa posicionar historicamente a evolução às primeiras legislações brasileiras. Aplicavam as responsabilidades penais com muito mais rigidez, no qual não se fazia distinção entre criança e adolescente. Eram aplicadas as penas para menores de 17 anos da seguinte forma: o juiz determinava as penas de acordo com a idade, e depender do tipo doloso, a pena poderia ser atenuante ou não. Nas ordenações filipinas, que começaram a vigorar no nosso ordenamento jurídico entre os anos de 1603 a 1830, nesse período a aplicação da punição ao jovem infrator começava desde cedo, mas a capacidade para a punição só era aplicada aos 21 anos de idade, onde era destacado em seu texto o peso dos suplícios e das penas desmensuradas, destacando-se pela falta de equilíbrio entre o delito e a pena. Por fim, um dos pontos a se comentar neste antigo cenário jurídico é a responsabilização penal de crianças e adolescentes, e a punição de cada crime de acordo com a idade daqueles que cometiam delitos. A criança e o adolescente dessa época não era dado qualquer tipo de proteção fundamentada na legislação, pois a coroa portuguesa dispensava a questão da proteção dos direitos da criança e do adolescente.
Com o fim da escravatura e a proclamação da República em 1889, várias crianças pobres passaram a ter acesso às ruas da cidade, circulando por elas livremente, em busca somente de sobrevivência, o qual passou a incomodar as elites locais. O Código Penal da República veio para reprimir crianças e adolescentes pobres no Brasil daquela época, taxando a partir de ideias positivistas a ideia do menor enquanto objeto normativo aliado ao movimento higieniza. A segunda seção apresenta e dispõe que os centros educacionais no qual abriga jovens infratores e considera o déficit de vagas e em certas unidades encontra-se superlotados. Segundo o site de informações G1 de 2019, dispõe que os centros educacionais no qual abriga jovens infratores e considera o déficit de vagas e em certas unidades encontra-se superlotados. Mas esse não é só o problema. Mesmo com a superlotação, ainda há vários pedidos por vagas que ainda estão na fila de espera. Destaca que entre o mês de janeiro a agosto do ano de 2018, teria um total de 16.161 vagas, porém uma ocupação real seria em torno de 18.086 jovens infratores. Além disso, nesse mesmo período havia mais de 2.011 jovens aguardando vagas para internação, após serem julgados. Nesse contexto foi feito um levantamento chamado de Panorama da execução dos programas socioeducativos de internação e semiliberdade nos estados brasileiros, elaborado pelo grupo CNMP, elevados com base em dados fornecidos por órgãos estaduais, nos quais forneciam atendimentos a jovens infratores. Porém, foram destacados 12 estados com a maior média nacional de superlotação de centros educacionais. Por jovens infratores, essa média ficou entre 11% de superlotação. Entende-se, sobretudo, que uma das maiores causas das infrações penais cometidas por jovens e adolescentes seja o desfavorecimento das classes sociais, onde as classes mais baixas não possuem qualquer qualificação para o trabalho, onde um curso superior parece ser uma realidade distante. O crime se apresenta como uma forma de emprego, muito atraente a estes jovens. Desta forma, pode-se dizer que o denominado ato infracional definir-se por uma conduta praticada por uma criança ou adolescente que não está disposto no artigo 27 do Código Penal. Há crime como uma contravenção penal. Porém, a criança ou adolescente que não receberá uma pena e sim uma medida socioeducativa, com base no que dispõe o Estatuto da Criança e Adolescente em seu artigo 103. A terceira e última apresenta dados estatísticos com a finalidade de descrever o aumento e diminuição de crimes depois, e dispor, sobretudo, que uma das maiores causas das infrações penais cometidas por jovens e adolescentes seja o desfavorecimento das classes sociais, onde as classes mais baixas não possuem qualquer qualificação para o trabalho, onde um curso superior parece ser uma realidade distante. O crime se apresenta como uma forma de emprego muito atraente a esses jovens. Com base no conteúdo estudado, pode-se dizer que as medidas socioeducativas que são mais impostas aos jovens que cometem infrações têm um caráter reparador, no qual tem o objetivo de educar e ressocializar e reeducar os menores infratores para que o adolescente se afaste do mundo da criminalidade e tornando-se um ser humano realmente de bem. Desta forma, todas as medidas que trazem o rol do artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente ficará a cargo do juiz da vara da infância e da juventude. Ele deve impor as medidas de acordo com a gravidade de cada delito, onde serão analisadas as consequências mais gravosas geradas pelo ato infracional, sempre verificando a possibilidade de mudança dos infratores. De acordo com a pesquisa, os jovens que mais cometem crimes estão na faixa etária de 16 e 17 anos. E os atos mais cometidos, em primeiro lugar, está o roubo, em seguida vem o tráfico de drogas e, em terceiro lugar, o porte ilegal de armas de fogo. Além disso, destaca que muitos desses jovens
mesmo após cumprir as medidas socioeducativas, ainda voltam a rescindir, apesar de alguns doutrinadores acharem que a medida de prestar serviços à comunidade seja a melhor e a mais eficaz. O gráfico nos traz que a maioria dos jovens reincidentes são justamente aqueles que cumpriram esse tipo de ressocialização nesse contexto. Com base nos estudos realizados, descrevo que para que a ressocialização seja efetivada, é necessário seguir vários aspectos. Um deles, que a família desses jovens infratores venham fazer parte da ressocialização, com programas de apoio que possam revitalizar essa união familiar com a educação, respeito e um desenvolvimento de políticas e ações voltadas aos vínculos familiares, promovendo a inclusão social, superando as vulnerabilidades que a família possa ter neste contexto. Conclui-se o referido trabalho com o seguinte conceito: a ressocialização precisa que todos façam parte, pois é um trabalho onde tanto a família como o Estado de Direito têm que fazer a sua parte. As medidas que trazem o rol do artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ficará a cargo do juiz da vara da infância e da juventude. Ele deverá impor as medidas de acordo com a gravidade de cada delito, onde serão analisadas as consequências mais gravosas geradas pelo ato infracional, sempre verificando a possibilidade de mudança dos infratores. Acredito que a medida privando a liberdade do jovem não seja a melhor opção para a ressocialização. Compreende-se que as medidas aplicadas de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente sejam de caráter educativo como peça fundamental na ressocialização do menor infrator. Desta maneira, o parágrafo 1º do artigo 118 do ECA dispõe que a autoridade designará uma pessoa capacitada para acompanhar o jovem infrator, no qual poderá ser recomendada por programa de atendimento ou entidade capacitada, no qual o menor infrator será supervisionado. Suas frequências escolar, o objetivo das medidas aplicadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente tem caráter de ressocializar, proporcionar ao jovem infrator um novo modo de viver, para que o jovem venha a se sentir muito mais útil no meio sociofamiliar e que venha viver de acordo com a lei, para que seja inibido qualquer tipo de infração criminal, para que esse jovem, junto com o apoio familiar, seja um cidadão de bem em sua vida pessoal, como na sociedade em geral, com uma boa educação e um futuro sendo inserido no mercado de trabalho, aprendendo as normas de convivência sociocultural. Obrigado a todos.